Que alívio, o Timão venceu o Vasco, nosso maior freguês, fora de casa, 3-2, mais 3 pontos importantíssimos. Porque o Corinthians estava numa situação muito delicada, numa situação muito próximo à zona de rebaixamento, com jogos a mais do que seus concorrentes direto, como Santos, como Juventude, como Vitória. Não, Vitória tem a mesma quantidade até. Como o próprio Vasco. Então hoje era um jogo de 6 pontos. Se o Corinthians perdesse hoje, ia se complicar ainda mais no campeonato. Mas graças a Deus, não foi isso que aconteceu. Ainda bem, o Corinthians conseguiu fazer sim uma boa partida. Na minha opinião, o Corinthians foi melhor que o Vasco. Os 90 minutos. É lógico, o Corinthians ainda não tem uma defesa sólida. Uma defesa que não compromete. Então, assim, acabou gerando chances ao Vasco, principalmente de jogadas individuais do Coutinho. Acertou uma bela bola no travessão. Mas tirando isso, eu achei que o Corinthians teve domínio do jogo, que o Corinthians estava bem na partida. O Corinthians construiu bem as suas jogadas, assim, mostra evolução esse time do Corinthians nas mãos do Dorival, na minha opinião. Chega o gol com o Maicon, que está voltando de lesão, desencanta finalmente, tomara que entre novamente numa boa fase o Maicon, que não tenha problemas com lesões, porque na minha opinião é um bom jogador, mas que ultimamente não estava conseguindo entregar, somar a equipe do Corinthians. E aí o Corinthians tem aquela, né, faz o gol, continua jogando melhor até, mas começou a chamar o Vasco pra cima, começou a atrair o Vasco pro ataque, e nisso, cara, o Corinthians não tem uma sustentação defensiva primorosa para chamar a outra equipe para cima e conseguir sustentar isso. Mas mesmo assim, apesar de ter tido o chute do Vasco, do Coutinho, que o Hugo faz uma baita defesa, ter tido uma falta perigosa do Coutinho que passa perto do gol, ter criado algumas chances, o Corinthians estava muito bem. Até que aos 13 minutos do segundo tempo, cruzamento para a área, pênalti pro Vasco, André Ramalho sobe com o braço aberto, é pênalti, não tem discussão, Veguete na bola, vai, faz o gol. E aí eu fiquei, caraca, velho, Corinthians vai tomar virada nisso aqui, Corinthians vai acabar entregando essa rapadura de novo, mais um jogo que o Corinthians vai perder no Brasileirão, a situação vai complicar, crise, a gente vai com pressão para a Copa do Brasil, mas não foi o que aconteceu. Dorival mexeu no time, tirou o Charles, tirou o Kaique e tirou mais um. Charles, Kaique e... Poxa, agora eu não me lembro do outro que saiu, velho. O outro do meio era Ranieri. O meio campo tava com Ranieri, Bidon, Charles e... Bom, não lembro, mas entrou Rian, entrou Rodrigo Garro, que mudou a partida, melhorou muito o time do Corinthians, e o Vitinho, que começou a dar uma opção de velocidade pela ponta, porque o Kaique é habilidoso, mas não é velocista. O Kaique é mais um meio atacante que corta para dentro, cadencia jogo também, e às vezes é agudo. O Vitinho não, o Vitinho já é um jogador mais agudo, de mais velocidade, e essas alterações mudaram o time do Corinthians, principalmente da parte do Garro. O Garro começou a dominar o meio campo. O Garro começou a criar jogadas, as jogadas do Corinthians, a saída de bola, passar pelos pés do Garro, o que traz muita qualidade ao time do Corinthians. O Corinthians começou a ficar mais no campo de ataque, começou a criar mais oportunidades, o Rian começou bem também, entrou na partida o Rian, e essa combinação fez com que o Corinthians chegasse ao seu segundo gol, o gol do Guinegão. Bidu cruza no meio rasteiro, a bola vem pro Garro, o Garro chuta, o Léo Jardim espalma, o Mateuzinho pega a sobra, cruz, e o Guinegão tá muito bem posicionado para fazer o gol do Corinthians. 2-1 Timão. E ainda teve a assistência do Garro pro gol do Gustavo Henrique de cabeça. Palmeirense conhece bem essa duplinha, hein? O 3-1 que parecia que ia ser tranquilo. Aí o Mateuzinho resolve se lesionar. E aí entra Félix Torres na lateral direita. Já tinha entrado antes, é verdade. E meu amigo, teve uma hora que eu fui elogiar o Félix. Eu falei, o Félix tá bem aqui. No que eu falei isso, lateral pro Vasco, bola batida rápida nas costas dele, gol do Vasco. E aí foi mais 2, 3 minutos de agonia, velho. Porque assim, caraca, velho, não é possível que eles vão entregar. E no lance seguinte do gol, na saída de bola, erra um passe ridículo e o Vasco cria uma boa oportunidade, que o Hugo tira a mão e a bola bate na trave ainda. O Hugo tava com muita confiança que aquela bola não ia no gol. Que susto que deu. Mas ainda bem que o Corinthians conseguiu sair com a vitória, conseguiu sair com os 3 pontos importantíssimos de verdade contra um rival direto no momento, né?
Corinthians sobe na tabela, o Corinthians ganha confiança para o confronto da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, o Corinthians conseguiu descansar o Garro, o Corinthians pode ter a volta de Depay. Então, cara, essa vitória foi importantíssima pro Timão, foi importantíssima e uma vitória justíssima também. Apesar dos vacilos, da dormida que o Corinthians deu no final do jogo, o Corinthians foi melhor que o Vasco praticamente os 90 minutos. Foi melhor, o Corinthians trabalhou melhor a bola, o Corinthians é mais time que o Vasco. O Corinthians é mais time do que muitos times que estão na frente dele, do Brasileirão inclusive, só que o Corinthians não consegue colocar essa qualidade de seus atletas dentro de campo e por isso tem sofrido em muitos jogos. E tem sofrido principalmente na pontuação do campeonato, que é o que traz mais agonia ao torcedor corintiano. Mas ainda bem, o trabalho do Dorival vai se ajustando, hoje conseguiu uma vitória importante. E o Timão vai confiante agora para a Copa do Brasil, aí, confiante para os próximos objetivos na temporada. Quem sabe engatar 2, 3 vitórias seguidas no Brasileirão para se ver brigando mais para cima numa Libertadores, quem sabe, porque tem time para isso. Grande vitória contra o nosso maior freguês, é isso. Like no vídeo, por favor, se inscreva no canal se estiver conhecendo agora. Um beijo, queijo, caranguejo, comente sua opinião do jogo e vai Corinthians!